Boa noite, pessoal. Vamos aqui a mais uma aula de domingo. E o educacional de hoje, pessoal, nós vamos estar estudando o petróleo. O petróleo como um drive, digamos, para a nossa taxa de câmbio, tá? Como o petróleo influencia a nossa taxa de câmbio. Eu preparei esses slides aqui, pessoal, para ficar mais fácil, né, para o nosso entendimento. E eu estou gostando de fazer isso aqui, pessoal, trabalhar dessa forma, porque está me arremetendo a anos atrás. O PowerPoint, a última vez que eu utilizei foi em 1998 ou 1999, um desses dois anos. Olha quantos anos fazem que eu não utilizo essa ferramenta. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos então estudar o petróleo e qual a interferência que a cotação do petróleo tem em nossa taxa de câmbio. Tá ok, pessoal? Então esse aqui é um educacional preliminar da correlação dólar-petróleo. Tá ok, pessoal? Então vamos lá. Introdução. Olha aqui, pessoal. A cotação do petróleo tem um papel importante na economia mundial. Centenas de tipos comercializáveis desta commodity são produzidos diariamente no mundo. Por ter alta demanda, muitos investidores empregam capital neste setor em busca de rendimentos significativos na alta do preço das ações, rendimentos de dividendos e valorização do petróleo. A cotação, né? Vamos lá, a valorização do petróleo, né, na sua cotação. Vamos lá então, a importância. A cotação do petróleo no mercado internacional tem uma importância que vai muito além da indústria petrolífera, influenciando toda a economia, política e funcionamento dos bancos centrais. Entendeu, pessoal? A cotação do petróleo no mercado internacional tem uma importância que vai muito além da indústria petrolífera. Dessa forma, influenciando toda a economia, política e funcionamento dos bancos centrais. O petróleo é energia. E todos os países necessitam de energia para a manutenção e crescimento da sua nação. Né? Todas as nações precisam de energia. E o petróleo é energia. Vamos lá aqui no 4. A cotação. A cotação do barril de petróleo, como qualquer commodity, é impulsionada principalmente pelos fundamentos de oferta e demanda. Entretanto, as moedas globais, disponibilidade de fluxo de caixa e o sentimento do mercado também desempenham um papel importante. Tá, pessoal? As moedas globais, disponibilidade de fluxo de caixa, que diz respeito à empresa, tá? Que trabalha o petróleo. Vamos continuar a leitura, pessoal. Investidores que negociam petróleo estão comprando e vendendo diferentes ativos com base em uma das commodities mais usadas no mundo, no caso aqui do petróleo, tá? Esses investidores que negociam o petróleo, eles estão comprando e vendendo diferentes ativos com base em uma das commodities mais usadas no mundo. Entretanto, a maioria das negociações de petróleo são na forma de contrato por diferença, os CFDs, de petróleo, incluindo dinheiro e futuros, contrato futuro, tal. O que significa não haver compra do ativo em si, como um barril de petróleo físico, mas apenas uma especulação no preço do petróleo no mercado. Assim sendo, ao analisar a cotação do petróleo, os investidores devem ter entendimento de suas características e riscos próprios, como a especificação do contrato, a expiração quando eles expiram, a rolagem, etc.,
a saúde financeira das empresas petrolíferas, os fluxos de caixa, que a gente leu aqui em cima, tá, pessoal? Os fluxos de caixa da empresa, como por exemplo a nossa empresa aqui brasileira de petróleo, a Petrobras, e itens relacionados, etc. Itens relacionados, etc. Ó, riscos macroeconômicos, os anúncios da OPEP, sanções governamentais, etc. Vamos passar para o próximo slide. Aqui a cotação, benchmarks. Benchmarks é referência, tá, pessoal? A palavra em inglês fica referência. Ó, os benchmarks são índices de referência que permitem ao investidor, aqui é aos, tá, pessoal? Aos investidores comerciantes de petróleo acompanhar não só a cotação dos preços do petróleo, como também saber de sua origem e quais são seus componentes. Então uma informação importantíssima, pois o uso final do petróleo é grandemente determinado pelo campo de onde ele vem. Os benchmarks permitem que saibamos qual petróleo está sendo negociado e, se for contratos futuros, qual petróleo vai ser entregue. Os dois benchmarks mais conhecidos são o West Texas Intermediate, né, WTI, e o North Sea Brent, o petróleo lá da Europa, né? Vamos lá. Da Europa e do mundo, né? Vamos lá. Ao WTI. O West Texas Intermediate, WTI. West Texas Intermediate, WTI, é uma mistura de vários petróleos leves domésticos dos Estados Unidos da América. É perfurado e processado nos Estados Unidos e refinado principalmente no centro-oeste e na costa do Golfo, referência para o mercado americano. Importante destacar que o WTI é mais fácil e barato de refinar do que os óleos de ácidos pesados, porque tem uma viscosidade mais baixa e requer menos processamento para remover o excesso de enxofre. Esse é o WTI, agora vamos para o Brent. O Brent, North Sea Brent, né, ou simplesmente Brent, é uma classificação comercial de petróleo bruto e uma das principais referências para os preços globais do petróleo. Tanto é, pessoal, que a nossa taxa de câmbio ela faz uma correlação com esse Brent aqui. A gente tem que olhar mais esse Brent aqui para a correlação com a nossa taxa de câmbio, tá, pessoal? O nosso famoso dólar futuro. Ó, paramos aqui, né? Tá? O Brent, ó, é uma classificação comercial de petróleo bruto e uma das principais referências para os preços globais do petróleo. A cotação do barril de petróleo tipo Brent é responsável por 2/3 dos negócios de petróleo bruto do mundo, utilizado no refino de petróleo para produzir diesel, gasolina e outros produtos finais, tornando-o um dos benchmarks de petróleo mais importantes, tá? Aqui para nossa taxa de câmbio, esse aqui é o mais importante para nós estarmos observando. 8. Perdão. Correlação dólar-petróleo. O dólar e o petróleo estão intrinsecamente correlacionados, sendo que a ação da cotação de um afeta a do outro, pelo fato de os países com grandes reservas serem forçados a reagirem positivo ou negativamente dada a ocasião. É a lei da ação e reação. Os Estados Unidos são o maior produtor e exportador de petróleo do mundo, sendo assim o dólar será afetado pela cotação do petróleo. Então, se o dólar enfraquece, automaticamente as moedas estrangeiras se fortalecem, empurrando a cotação do petróleo Brent para mais baixas. Isso aqui não automaticamente, não necessariamente sempre, tá?
é que se o dólar enfraquece, automaticamente as moedas estrangeiras se fortalecem. Não necessariamente, porque o dólar pode estar enfraquecendo e um país qualquer aí com problema fiscal pode estar com sua moeda enfraquecendo também, tá? Então, não é automaticamente, mas geralmente sim. Então, se isso acontece, se o dólar enfraquece e as moedas estrangeiras se fortalecem, o que acontece? O dólar enfraquecido empurra a cotação do petróleo Brent para mais baixas. Para mais baixas. Menos nos States, né? Pera aí, pessoal. Vamos então explicar isso aqui para não dar um tá na cabeça, tá? Os Estados Unidos, eles são o maior produtor e exportador de petróleo do mundo, né? Então, de certa forma, o dólar é afetado pela cotação do petróleo. Tá, pessoal? Porque aqui tem um exemplo. Se o dólar dos Estados Unidos se enfraquece, como as moedas fazem paridade com o dólar, isso significa que as moedas estão se valorizando, tá? O dólar enfraqueceu, as moedas se valorizam. E isso empurra a cotação do Brent para mais baixas. Vamos lá então, como isso acontece? Os Estados Unidos é o maior exportador, maior produtor e exportador de petróleo do mundo. Ele vende o seu produto em dólar. Então vamos lá. Se o barril de petróleo dos Estados Unidos está cotado a $100, por exemplo, e a nossa taxa aqui está, por exemplo, em R$5 para cada dólar, para cada $1, então eu vou precisar de R$500, né, para comprar um barril de petróleo que custa 100. Eu tenho que trocar os meus reais por dólar. Então, se $1 americano vale R$5 meu, se o barril lá custa $100, eu vou precisar de R$500 para comprar, né? Porém, vamos lá. E se o dólar se enfraquece? Vamos supor que ele cai para metade do preço. Eu vou precisar ou seja, para cada dólar eu não vou precisar mais de R$5 para comprar um dólar, eu vou precisar de R$2,50. Então, ao invés de R$500 para me comprar um barril de $100, o dólar desvalorizou, vou precisar de 250, desvalorizou pela metade, vou precisar de 250 para comprar um barril. Então, o que acontece? Vai todo mundo para os Estados Unidos comprar. Se desvalorizou lá, vai todo mundo correndo para comprar petróleo nos Estados Unidos, comprar o petróleo deles, né? O que acontece? O Brent, o petróleo cotado lá da Europa, mais da Europa, né? O que acontece? Vai ter que abaixar o preço, porque senão ele não vai vender, tá? E essa preço do Brent caindo é devido ao dólar que enfraqueceu. O dólar enfraqueceu, o petróleo lá ficou mais barato, o Brent tem que baixar o preço para poder vender também. Então, o dólar enfraquecido força o Brent, o petróleo Brent, a cair também. Então, o que isso faz? Isso leva a uma demanda. Aqui está escrito aqui, ó. Isso leva a uma maior demanda global, resultando na alta do petróleo. Por quê, pessoal? Eu sou dono de petrolífera. A demanda aumentou assustadoramente. Tem muita gente querendo comprar. Eu sou vendedor. Se eu estava vendendo a 100, bom, tá todo mundo querendo comprar a 100, eu vou vender a 130. Você quer comprar? Eu vendo a 130. E isso aí que acontece. Isso faz o preço do petróleo subir, tá, pessoal? E aí vai chegar no patamar que vai mudar a história, tá? Quando o pessoal comprar o que tem que comprar, parar aquela demanda toda,
aí vai inverter os papéis, né? Ou então se o dólar valorizar, o dólar valoriza, aí vai inverter, tá? Está escrito aqui embaixo, ó. Em contrapartida, para a medida que o dólar se valoriza, as moedas estrangeiras se depreciam, tornando mais lucrativo para os produtores globais de petróleo negociarem moedas locais. Isso aqui é certo nos Estados Unidos, tá? Isso incentiva mais produção de petróleo, tá? Mais produção de petróleo, aumentando a oferta e reduzindo a cotação do barril de petróleo, entendeu? Ao contrário disso aqui, ó, porque se o dólar enfraqueceu, as moedas estrangeiras se fortaleceram, tá? As moedas estrangeiras se fortaleceram, então começam a comprar mais lá dos Estados Unidos, o Brent tem que baixar o preço para poder vender, fazer paridade lá com o petróleo lá dos Estados Unidos, e isso leva o preço do Brent a cair, isso aumenta a demanda, né, porque o preço ficou mais barato, o dólar está mais barato, e isso faz com que, por causa da grande demanda, o preço do petróleo suba, tá? Agora, se o preço do petróleo, no caso aqui estamos falando do dólar, aqui embaixo começa com o dólar, em contrapartida, à medida que o dólar se valoriza, se o dólar começar a valorizar, o petróleo dos Estados Unidos vai ficar mais caro, tá? As moedas estrangeiras se depreciam. Se o dólar valoriza, a paridade com as outras moedas, se o dólar está subindo, as moedas estrangeiras estão caindo. Então, fica mais barato, mais lucrativo para os países comprar a moeda estrangeira mesmo, ao invés de comprar em dólar, né? No caso lá dos Estados Unidos, vamos comprar na nossa moeda mesmo, tá? Como assim, pessoal? Aqui as pessoas podem fazer aí, por exemplo, eu vou comprar lá em euro, eu vou comprar euro, né? Comprar euro, ou então se tiver que comprar mesmo em dólar, faz a troca, por exemplo, reais por dólar e compra um dólar. O dólar vai estar mais valorizado, fica mais barato comprar, por exemplo, o dólar valorizou frente ao euro, fica barato comprar em euro, né, pessoal? Então isso incentiva mais produção de petróleo, aumentando a oferta e reduzindo a cotação do barril do petróleo. Ao contrário, se o dólar se fortalece, automaticamente as moedas estrangeiras se depreciam, tornando mais rentável negociar o petróleo em moedas locais, globalmente, de forma a incentivar mais produção do petróleo, crescendo assim a oferta e depreciando a cotação do barril do petróleo. Tá vendo aqui? Tem uma explicação aqui embaixo, ó. Ao contrário, se o dólar se fortalece, automaticamente as moedas estrangeiras se depreciam, tornando mais rentável negociar o petróleo em moedas locais, globalmente, de forma a incentivar mais produção do petróleo. Perdão. De forma a incentivar mais a produção do petróleo, porque o petróleo ficou mais barato, crescendo assim a oferta. A oferta começa a aparecer mais, porque começa a ter muita oferta, porque o incentivo das moedas as moedas estrangeiras estarem mais baratos, né, incentiva, como é que se fala? Não. O dólar se fortaleceu, automaticamente as moedas estrangeiras se depreciam, tornando mais rentável negociar o petróleo em moedas locais. Tá? Não compensa mais negociar no dólar, né? Porque o dólar ficou caro. Então,
essa negociação em moedas locais incentiva a produção do petróleo nos países produtores, né? E essa produção maior faz o quê? Tem muita oferta. E se a oferta é grande, o que acontece? Por exemplo, tem muita gente oferecendo, vendendo. O que acontece se a oferta é muito grande? Tem muita gente vendendo. Muita gente vendendo. Ó, tá $100 o barril. $100. Ixi, ó. O fulano lá tá vendendo a 100, o fulano a 100 também, ó. Tem muita gente vendendo, cara. Posso comprar em qualquer lugar. Se você quiser, eu dou 80. Dou 80 no barril. Dou 80 porque tem muita gente vendendo, tem para comprar a reveria. Eu dou 80. Se você quiser vender, o produtor tem que vender, ou ele fecha, ou ele vai ficar estocado. E é assim que o preço cai, tá? Então, com muita oferta, o preço deprecia. A cotação do barril de petróleo deprecia, tá? Isso aqui é meio complicado, pessoal. Até me embananei um pouco aqui. Eu estava pensando numa coisa com a cabeça em outra, então eu estava pensando aqui na valorização do dólar com a cabeça aqui no dólar enfraquecido. Então deu uma bananada, tá, pessoal? Mas creio que deu para vocês entenderem. Vamos ver aqui subir um pouquinho. Ó, a balança comercial e cotação do petróleo no mercado internacional. Ó, na teoria econômica, o dólar reflete a balança comercial dos Estados Unidos da América. Tá? Na teoria econômica, o dólar reflete a balança comercial dos Estados Unidos da América. Mais especificamente, o valor total dos bens exportados, subtraído, né, reduzidos ao valor total dos bens importados. Sendo assim, quando os preços do petróleo estão altos, o valor das importações aumenta. O valor das importações aumenta. Tá? Se o petróleo está muito caro, as importações aumentam. Tá? Criando... Porque, pessoal, os Estados Unidos compram petróleo em dólar. Tá? Se o petróleo aumenta, isso mexe com a balança comercial, fica mais caro para importar, tá? O valor das importações aumenta, criando um déficit ao contrário de superávit, criando um déficit comercial e empurrando o dólar para baixo. Olha só que interessante, cara. Olha só como que o petróleo mexe com as moedas. Se o petróleo vem alto para os Estados Unidos, o preço do petróleo está caro, fica mais caro para importar. E isso cria um déficit comercial que empurra o dólar para baixo. No entanto, quando os preços do petróleo estão baixos, o valor das importações cai e o déficit comercial diminui, fazendo com que o dólar suba. Assim, a teoria sugere que os preços do petróleo afetam as moedas e não o contrário. De acordo com a teoria econômica, o dólar reflete a balança comercial dos Estados Unidos, tá? O dólar americano. O valor totalizado dos bens exportados subtraídos aos dos importados. Balança comercial. O dólar reflete a balança comercial dos Estados Unidos, o valor totalizado dos bens exportados subtraídos aos dos importados. Assim, quando os preços do petróleo estão altos, o valor das importações sobem. Então, entendeu? Assim, quando os preços do petróleo estão altos, o valor das importações sobe, resultando em déficit comercial, empurrando o dólar para baixo. Entretanto, se os preços do petróleo estão baixos, o valor das importações cai e o déficit também cai, empurrando o dólar para cima, porque o dólar fica mais barato para comprar, né? Não é verdade? Isso aí melhora o déficit fiscal lá dos Estados Unidos, melhora a economia dos Estados Unidos, etc. Isso fortalece o dólar.
tá? Se fortalece o dólar nos Estados Unidos, vai fortalecer no mundo inteiro, tá? Assim sendo, não são as moedas que afetam a cotação do petróleo, mas sim os preços do petróleo que afetam as moedas. Tá, pessoal? Tem mais alguma coisa aqui? Não, vamos para o 10. Aqui são exemplos que eu coloquei, ó. A política de Covid-0 na China, na verdade. Essa política de Covid-0 na China. A China adotou essa política e, se aparecer contaminados lá em uma cidade, eles fecham a cidade inteira. E como a China é a maior consumidora de petróleo do mundo, isso afeta a cotação do petróleo, tá? Você imagina uma cidade aí com milhões de habitantes que utilizam, né, do petróleo parados, né? Você imagina que seja lá uma quarentena de 15 dias sem utilizar a energia do petróleo. Uma cidade de milhões de pessoas na China. Quanto de petróleo a menos vão consumir, isso vai afetar a cotação do petróleo, tá, pessoal? A OPEP+ decide reduzir a produção de petróleo. Isso vai mexer também. Isso vai mexer. Vai reduzir a produção de petróleo. Vai mexer com o preço também. O ataque à Arábia Saudita, esse aqui é um exemplo que eu coloquei do que aconteceu, né? O ataque à Arábia Saudita, que paralisou 5% da produção global em setembro de 2019. Os preços dispararam. Devido a isso, subiram pra caramba. Por quê? Diminuiu a oferta. Se diminuiu a oferta, os preços sobem. Tá, pessoal? Mais alguma coisa aqui? O que é isso aqui? Investir em petróleo. Tá. Por exemplo, para investir em petróleo aqui no Brasil, você pode comprar aqui as BDRs, né? ETFs, que são os índices que trabalham com petróleo. BDRs são empresas que, por exemplo, americanas, aqui BDR, por exemplo, do petróleo, a Mobil lá tem a BDR dela, né? O ETF, não, Mobil, tem a BDR, tem várias empresas. Isso aqui é recibo de depositário brasileiro, tá? Em inglês. Recibo de depositário brasileiro, você deposita lá você compra por aqui, tem um depósito seu lá nas bolsas americanas, tá? Você negocia petróleo por aqui mesmo, tá? Ações em companhias de petróleo como a Petrobras, futuros de petróleo como o WTI, o Brent, etc. Tal. Tem várias maneiras de investir. Eu ia colocar outras coisas aqui, pessoal, mas aqui só para a gente ter uma ideia. E qual a ideia, pessoal? Qual é o resumo de tudo isso aqui? Que o petróleo e o dólar, no caso aqui vamos falar da nossa taxa de câmbio, tá, pessoal? O petróleo e a nossa taxa de câmbio tem correlação inversa, tá? Correlação inversa. Se o petróleo está em alta, a nossa taxa automaticamente vai cair, tá? Vai para baixo. Pode ter uma discrepância, de repente as duas pode acontecer as duas andarem no mesmo caminho, mas isso aí é atípico, tá, pessoal? Geralmente é o contrário. Eu até separei aqui um dos sites que eu gosto de fazer pesquisa, esse aqui, ó, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Eu achei aqui um gráfico deles, ó, correlação preço do petróleo e taxa de câmbio. No caso aqui, pessoal, a correlação da nossa taxa aqui é com o petróleo Brent, tá? Aqui, veja aqui, ó, essa linha azul é a nossa taxa de câmbio, ó, nosso dólar futuro, nosso dólar. E essa linha verde é o petróleo Brent. Aqui o valor da cotação do dólar, a nossa taxa de câmbio, e aqui o valor do barril, tá? De petróleo. Ó, dá uma olhada. Tem pontos aqui que é um espelho. Por exemplo, aqui, ó, de 2015. O nosso real desvalorizou, o petróleo também seguiu. A taxa de câmbio subiu, tá, pessoal? O real desvalorizou perante o dólar, ó.
O dólar subiu. O petróleo caiu. O petróleo estava caindo, tá? Olha aqui para você essa queda aqui de 2020 do Covid. Fechou tudo, olha como caiu o petróleo, olha como subiu a taxa, tá? Olha aqui que coisa. Olha aqui como parece um espelho aqui. Aqui começou a subir o petróleo, nossa taxa caiu, o petróleo deu uma disparada para cima aqui. Depois caiu fortíssimo aqui na crise do subprime, né? Aqui foi a do Covid. Olha só. Olha aqui o escrito aqui, ó. Isso aqui é um instituto de pesquisa, tá, pessoal? Esse IBP aqui é o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, de estudos, tal, uma porrada de coisa, tem até cursos aí. Ó, vamos ler aqui, ó. A volatilidade dos preços do petróleo no mercado internacional é um importante determinante da taxa de câmbio. Muitos estudos apontam relação inversa bastante forte entre o preço do petróleo e a cotação do dólar no mercado internacional, o que demonstra uma importância do mercado de capitais. Olha só isso aqui, gente. O que demonstra uma importância do mercado de capitais sobre o de commodities. Como consequência dessa dinâmica, a taxa de câmbio doméstico, nosso dólar futuro, em geral, caminha no sentido contrário dos preços internacionais do Brent, tá? Então fica de olho nesse petróleo Brent. Tem que olhar o WTI também e tal, mas vamos ficar de olho no Brent, tá, pessoal? Então eles são opostos, tá? Se você quiser entrar aqui no IPB aqui, ó, IBP, tem muita notícia aqui, pessoal, muito bom, eu gosto daqui. Eu gosto desse site. Muito assim, pode dizer, né? Deixa eu ver aqui, das últimas notícias do Instituto. Eles lançam aqui boletins, tá? Você pode vir aqui, ó, deixa eu ver se teve boletim aqui agora, sobre como está o consumo aqui. Aqui, ó, o consumo aqui no Brasil, no caso, tá? Eles monitoram o consumo aqui. Olha lá, 7ª edição do Boletim de Monitoramento do Abastecimento do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. Aí você vem aqui, ó, clica aqui, só que você tem que baixar o PDF, aí você lê, tá? Monitoramento do Abastecimento, edição 7, ó, Abastecimento e Refino. Confira a análise da oferta, importação, que a gente traz de fora, e produção interna. E demanda de diesel para abastecimento interno. Baixar o conteúdo, você clica aqui e lê, tá, pessoal? Então é interessante, tem isso aqui, tá bom? Para você estar acompanhando. Então, pessoal, essa aqui é a nossa aula de hoje, tá? Então a gente tem que entender, vamos entender aí que eles são tem correlação negativa, tá? Dólar e petróleo aqui, no caso a nossa taxa de câmbio e o Brent, tá? Vamos ficar de olho no Brent, WTI também, tá, pessoal? Vamos ficar de olho que isso aqui é um drive, como eu coloquei aqui, uma direção para a nossa taxa de câmbio, tá, pessoal? É uma direção, porque se o petróleo, o Brent no caso aí, ele está em tendência de baixa, isso nos dá a ideia, nos mostra que muito provavelmente a nossa taxa de câmbio vai engatar uma tendência de alta, tá? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês consigam entender isso aqui muito bem, se aprofundem mais, tá? Para poder aí utilizar deste drive aqui para estar operando, tá? Fazendo uma leitura macro, tá, pessoal? Então, muito obrigado, tchau para vocês.